Iremos falar também de monômios semelhantes. Então, sejam bem-vindos, alunos do Colégio Pré-Universitário de Araguaína, 8º ano, professora Josiane e professora Marina. Grau de um monômio. O que nós entendemos por grau de um monômio? O grau de um monômio com coeficiente não nulo, coeficiente é o quê? Coeficiente é o número que acompanha a parte literal. É dado pela soma dos expoentes das variáveis. Observe aqui. Aqui eu tenho o monômio 6x² y elevado à quinta potência. O que eu observo? Qual é o grau desse monômio? Para estipular o grau desse monômio, nós somamos o valor dos expoentes, mesmo que não seja das variáveis semelhantes. Aqui eu tenho a variável x², aqui eu tenho a variável y elevado à quinta. Então, para calcular o grau desse monômio, eu somo os expoentes. Então, 2 mais 5 é igual a 7. Então, esse monômio aqui é de sétimo grau. Já apresento o outro monômio, menos 1/3 AB. Quem é o coeficiente desse monômio? O coeficiente desse monômio é menos 1/3. Quem é a parte literal? A parte literal ou variável? A parte literal ou variável são as variáveis A, B. E qual é o grau desse monômio? O grau desse monômio é a soma dos expoentes. Aqui eu tenho um expoente 1, aqui eu tenho um expoente 1. Então, o grau desse monômio é de segundo grau. Ok, que é a soma dos expoentes aqui. Agora, observa o outro monômio, 5,1y elevado à sexta. 5,1 é o coeficiente numérico. A variável é y e qual é o expoente? O expoente é 6, não tem com quem ele ser somado. Então, ele é de sexto grau. Já apresento outro monômio que não tem variável. Se ele não tem variável, ele é de grau 0. Observe o seguinte, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. O que nós fizemos aqui? Nós demos o grau do monômio das duas variáveis envolvidas, mas nós podemos dar o grau do monômio de acordo com a variável que eu queira trabalhar. Observe o seguinte, tem o monômio 3x² y elevado à quinta. Se eu quiser determinar qual é o grau do monômio em relação à variável x, eu digo que ela é de segundo grau. Se eu quiser estipular o grau do monômio em relação à variável y, eu digo que ela é de quinto grau. Mas se eu quiser avaliar o grau desse monômio em relação ao conjunto de x² y à quinta, eu somo os dois. Depende do enunciado da questão. Observe o outro monômio, menos 1/2 a elevado ao cubo, b. Quem é o coeficiente numérico? Coeficiente numérico é menos 1/3. Quem é a parte literal? Parte literal é a variável, a ao cubo, b. Agora, se eu perguntar qual o grau dessas duas variáveis, aí eu iria somar 3 mais 1, daria quarto grau. Mas se eu perguntar qual é o grau em relação à variável a, em relação à variável a, ela é de terceiro grau. Em relação à variável b, ela é de primeiro grau. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes precisa ter a mesma parte literal, a mesma letrinha e o mesmo expoente. Aqui nós temos 10x² y e menos 2/3 x² y. Observa que, vamos verificar se é a mesma parte literal. x², y. Sim, eles são monômios semelhantes. Porque a parte literal ela é igualzinha, mesmo variável e mesmo expoente. Observa o seguinte, 2,5x elevado ao cubo. O outro monômio, 1/2 elevado a x elevado à terceira potência. E menos 4x elevado à terceira potência. O que acontece? Vamos observar a parte literal? X elevado ao cubo, ou à terceira potência, x elevado ao cubo e x elevado ao cubo. Eu posso assegurar que esses monômios são monômios semelhantes, ok? Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal,
eles são denominados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Observe os outros exemplos. 10x² y e menos 2/3 x² y. São monômios semelhantes porque têm a mesma parte literal, x² y, x² y. E nesse outro aqui, menos 4a² b, e o outro 7a² b², a², b², a², b². Então, eu posso dizer que eles são monômios semelhantes. Já observa esse outro aqui. Eu tenho 6x² y e menos 4xy². Por que esses dois não são monômios semelhantes? Porque aqui eu tenho x², aqui eu tenho x. Esse eu tenho y e esse y². Então, eu observo que eles não são semelhantes porque, embora tenha a mesma parte literal, mas os expoentes são diferentes. Nesse, o expoente é 2 para a variável x, e nesse outro, o expoente da variável y, que é ao quadrado. Então, eles são diferentes. Da mesma maneira aqui, 2x elevado ao cubo, 1/2 x elevado ao quadrado e menos 5/4 é x. O que eu observo? Todas elas são variáveis x. Porém, esse é x elevado ao cubo, esse x elevado ao quadrado e esse apenas x. Então, eu observo que os três monômios são monômios diferentes. Observe aqui. Como é que nós iremos calcular ou somar ou subtrair os monômios semelhantes? Qual é o monômio? Acompanhe a situação a seguir. Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD da figura? A, B, C, D. O que ele me diz aqui? Para resolver o problema, podemos representar a área do retângulo 1. Vamos observar quem é a área do retângulo 1? A área é base vezes altura. Então, a base é 5x, ou a base é x, a altura 5. X vezes 5 é o equivalente a 5x. E quem é a área da figura 2? A área da figura 2, quem é a base? A base é x. Quem é a altura? A altura é 3. X vezes 3 é 3x. Então, a área da figura 1 é 5x, a área da figura 2 é 3x. Como é que eu posso representar a área total dessas duas figuras? Eu irei somar a área da figura 1 somado à área da figura 2, como aparece aqui, olha. 5x mais 3x. Observa que eles são a mesma parte literal. Observe que eles são monômios semelhantes. Como é que eu devo somar os monômios semelhantes? Eu conservo a variável e eu somo os coeficientes. Então, observa o que foi que fez aqui. 5 mais 3, colocou entre parênteses, está somando os coeficientes, irá conservar a parte literal. 5 mais 3 é igual a 8. E o x fez o que com ele? O x conservou, ok? Tudo bem? Observa que fez aqui, olha, 5x mais 3x é igual a 8x, porque somou os coeficientes e conservou a parte literal. Logo, a soma da área desses dois retângulos é igual a 8x. Nessa outra situação, problema 2, ele diz assim: esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Para resolver o problema, podemos considerar aqui a área 1. A área 1, a base é 6y, a altura x. Então, 6y vezes x dá 6yx. Por quê? Multiplica os coeficientes e conserva e multiplicou a variável aqui. Aqui é y, aqui é x. Então, se tornou 6x. A área da figura 2. Quanto que vale isso daqui? Ó? É essa mesma medida aqui. A base é 4y, a altura é x. Então, 4y vezes x dá 4xy. A ordem dos fatores não altera o produto. E quem é a área dessa figura 3?
A base é 2y e a altura x. 2y vezes x é igual a 2xy. Agora, calculamos a área total. A área 1 somado à área 2 somado à área 3. Área 1, 6xy. Área 2, 4xy. Área 3, 2xy. Mesma parte literal, xy, xy, xy. Conservou a parte literal. Irá fazer o que com os coeficientes? Irá somar os coeficientes. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. E conservou a parte literal. 12xy representa a área total dessa figura. E ao final diz assim: em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão, adicionando algebricamente os coeficientes. Isso significa o quê? Somando os coeficientes. Quem é o coeficiente? É o número que acompanha a variável. E conservando, mantendo a parte literal. Essas operações também podem ser chamadas de redução de termos semelhantes. Nesse último exemplo, nós temos aqui 5ax menos 7ax. Então, 5 menos 7, colocou entre parênteses, 5 menos 7 é igual a menos 2. Por quê? Eu subtraio, eu devo 7, mas eu tenho 5, fico devendo 2. E conserva a parte literal. Já quando nós temos com denominadores, eu procedo da mesma maneira. 2/3 são os coeficientes, menos 7/6 é o outro coeficiente. Encontro o MMC dos denominadores. MMC de 3 e 6 é igual a 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6 é 1. Vezes 1, vezes 7, 7. Então, 4 menos 7 é igual a menos 3. Menos 3/6. Posso simplificar. 3 dá para dividir por 3 e 6 também dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, somei os coeficientes, que se tornou menos 1/2. E conservou a parte literal. A, y ao quadrado, eles são semelhantes porque são iguais e essa é a sua resposta. Já nesse outro aqui, 9mn, 15mn, 6mn. Somo o que eu tenho e pago o que eu devo. 9 mais 6 é igual a 15. 15 menos 15 é igual a 0. 0mn. 0mn a parte literal some, é igual a 0. Então, agora é só praticar. E anotar também. Eu falo rápido devido ao tempo, mas vocês podem pausar e escrever toda a aula. Sem escrever, vocês não irão aprender. Página 112 do exercício 7, ele diz para efetuar as adições algébricas dos monômios a seguir. Para nós adicionarmos ou subtrairmos monômios, eles precisam ser monômios semelhantes. E o que são monômios semelhantes? Ele precisa ter a mesma variável e o mesmo expoente. Se ele tiver a mesma variável e o mesmo expoente, eu considero como monômios semelhantes. Daí eu posso somar ou subtrair. O que eu irei fazer? Primeiro eu verifico quem é a minha parte literal. Parte literal é o mesmo que variável, tá? Então, a minha parte literal desse daqui, que é o mesmo que variável, é igual a x ao quadrado. Então, vamos observar se todos são x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu pude observar que eles são monômios semelhantes. Se eles são monômios semelhantes, o que eu faço? Eu vou pegar os coeficientes numéricos, nós já estudamos o que é. Coeficiente é o número que acompanha a variável, com o sinal e tudo. Pegamos os coeficientes numéricos da primeira, 7, mais da segunda, que é 2, da terceira, que é 6. Colocamos entre parênteses. O que eu vou fazer agora? Eu coloco isolado quem é a minha parte literal. Quem é a minha parte literal? É o x ao quadrado. Eu conservo essa minha parte literal.
Agora, eu somo ou subtraio. 7 mais 2 é 9. 9 menos 6 é igual a 3. Então, nós somamos ou subtraímos os coeficientes numéricos e nós conservamos a parte literal. Então, aqui eu tenho o resultado da adição desses monômios semelhantes. E o que eu faço se os números forem números decimais? Procedo da mesma maneira. Primeiro eu observo quem são os monômios semelhantes para poder depois somar ou subtrair os coeficientes. A, B ao cubo, ok? A, B ao cubo, A, B ao cubo e A, B ao cubo. Deixe-me só conferir se é B ao cubo mesmo, porque se não for, ele não é semelhante. Esse último também é AB ao cubo, eu que esqueci. Porque se não fosse, esse aqui seria diferente. Mas não, todos são. AB ao cubo, AB ao cubo. Então, quem é a minha parte literal? A minha parte literal é A, B ao cubo. Eles só são semelhantes porque todos eles, o expoente da variável A é 1, ó. 1 e 1. O expoente da variável B é 3. 3, 3, 3 e 3. Então, eles são semelhantes. O que eu vou fazer? Eu irei isolar para poder somar os coeficientes numéricos. 1,1 menos 3,5 menos 9,0 mais 2,8. E quem é a minha parte literal? A minha parte literal é a variável AB ao cubo. Então, eu irei conservá-la. AB ao cubo. Eles são semelhantes. O que eu faço agora? Eu posso somar os valores que são positivos. Quem é que é positivo? Olha a observação. Esses dois são positivos e esses dois são negativos. Então, eu posso realizar a continha aqui do lado, mas na hora de armar, eu armei errado. Eu achei que todos eles eram soma, e não são. Então, 1,1 mais 2,8, então eu coloco aqui, ó, 1,1 mais 2,8 é igual a 3,9. Então, a soma de 1,1 mais 2,8 é 3,9. Agora, eu irei somar os valores negativos. Deixa eu representar ele aqui em cima. Então, quem é o valor negativo? É 3,5 mais 0,9. 9 mais 5, 14, eleva-se 1. A vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 1, 4. Então, os valores negativos ficaram o quê? Menos 4,4. E o que significa 4,4? É a soma de 3,5 mais 0,9. Os dois são negativos. E o que você faz com a parte literal? Conserva a parte literal. Aqui ficou o quê? A, B ao cubo. Eu somei os positivos e somei os negativos. Agora, eu devo subtrair 3,9 menos 4,4. Vou fazer aqui do cantinho. 4,4, mesmo ele sendo negativo, ele é o maior valor. Menos 3,9. De 4 eu não subtraio 9. Então, esse virou 13 e esse virou 3. 13 não, 14, perdão. 14 menos 9 é igual a 5. 3 menos 3 é igual a 0, 0,5. Agora, observa, quem é eu considero o sinal do maior valor. Quem é o maior valor? 4,4. Então, a minha resposta é 0,5 negativo. Por que ele é negativo? Porque 4,4 é o maior valor em relação a 3,9. Realizo a continha de subtração, mas eu conservo o sinal do maior valor. E continuo colocando A, B ao cubo. E aqui a gente tem a nossa resposta. Menos 0,5 AB ao cubo. Esse é o resultado da soma e da subtração dos monômios semelhantes. Agora, lá na questão 10, ele diz o seguinte. Na questão 10, aparece assim. Fazendo a redução dos termos semelhantes, escreva a expressão algébrica a seguir na forma mais simples.
Na forma mais simples, significa somar ou subtrair os monômios semelhantes. O que nós observamos aqui? Nós observamos que tem alguns parênteses. Então, o que eu resolvo primeiro? Resolvo os parênteses. Então, observa. 5y ao quadrado menos. Aqui dentro, eles são monômios semelhantes? São monômios semelhantes. Como a gente já aprendeu passo a passo como resolver, o que eu faço? Eu conservo a minha parte literal, porque eles são semelhantes, e somo ou subtraio os coeficientes. Deve 4 e tem 7. Ficou com 3. 3 positivos. Fechei. Mais. Agora aqui dentro. Os monômios são semelhantes? Os monômios são semelhantes. Eu irei somar ou subtrair os coeficientes. Eu devo 1, mas eu tenho 9. Eu fiquei com 8. Eu fiquei com 8, mas eu devo 11. Eu fiquei agora com 3. 3 negativos. 3y ao quadrado. Mas eu posso fazer diferente? Posso. Observa só. Eu devo 1 e devo 11. Eu devo 12. Mas eu tenho 9 para me pagar. Então, eu fiquei devendo 3. Somei os monômios semelhantes dentro do parêntese. Agora, eu preciso retirar os parênteses. Observa o que nós vamos fazer. 5y ao quadrado. Observa que agora nós temos dois sinais e entre eles um parêntese. Eu realizo agora o joguinho de sinais. Eu não posso deixar os sinais sem esse parêntese. Sinais diferentes na multiplicação, porque aqui é uma multiplicação entre sinais. Sinais diferentes, resultado negativo. E aí ficou 3y ao quadrado. Sinais diferentes aqui, olha. Sinais diferentes, resultado negativo. E repito, 3y ao quadrado. Agora não tem mais parêntese, não tem mais dois sinais e um parêntese entre eles. Eu devo somar ou subtrair os termos semelhantes. Y ao quadrado, y ao quadrado e y ao quadrado. Vamos somar o que nós devemos? 5y ao quadrado. Se eu devo 9, ou se eu devo 3 e eu devo 3, eu devo 6. E conserva a parte literal. Agora, eu tenho 5 e devo 6. Eu fiquei devendo, eu fiquei devendo 1 e a letrinha conserva 1y ao quadrado. Então, agora é só praticar.